Olha só, e não é que a Nay tá ao vivo, gente. Ao vivaço. Procurando um filtro aqui, né? Olha só que legal, uma live aleatória, né? Do nada. Aquela live do nada, nada do nada. Aquela live do nada que a gente entra assim, tipo, pá, cheguei chegando. Pra comentar algumas coisas de muitas mensagens que eu estou recebendo relacionado a comportamento, né? Comportamento do ser humano. E eu tenho recebido muitas mensagens e muita procura de pessoas que querem aprender a lidar com as suas emoções, a entender como é que funciona, né? No famoso melhor e pior. Que ninguém dá o que não tem, como é que funciona isso? Pessoas com dificuldade de perdoar, com dificuldade de encontrar uma pessoa para se relacionar de verdade, né? Porque tem muitos relacionamentos de mentira. Isso é uma verdade, muitos relacionamentos de mentira baseado em aparência. É fácil, é difícil, como que eu tenho que me comportar? E a base de tudo é o quê? A base é a pessoa se mover num movimento diferente daquele que ela está acostumada. E muitas pessoas mandam mensagens, né? E comentam em posts. Alguns colocam amorosamente, outros colocam amargamente, acreditando, né, que tá ofendendo alguém ou me ofendendo. E eu tô liberta disso, graças a Deus. Tem hora que eu escolho nem ficar olhando muito lá comentários e o que acontece, porque eu sei que tem gente que tem prazer em ofender, né? Tem gente que tem, eu acho que tem um tesão nisso, assim, né? De repente até um fetiche, né? Vai saber. Em ofender pessoas, em agredir pessoas, né? E a gente sabe que é uma verdade, e vocês que estão acostumados a estar aqui comigo, sabem que isso é uma verdade, não a minha verdade. Que ninguém dá o que não tem, né? Se eu tenho amor, eu vou dar amor. Se eu tenho lixo, eu dou lixo. E é uma escolha. E eu fiz um TikTok recentemente e o TikTok tá bombando mais do que meu Instagram, acreditem se quiser. Em uma semana eu já tô com quase 5 mil seguidores no TikTok por conta dos vídeos rápidos que eu coloco lá sobre comportamento humano. E ele tem mexido muito com as pessoas. Tô tomando chá, gente. Aí o que acontece? Os vídeos que eu tô colocando no TikTok, eu tô compartilhando às vezes no meu perfil do Facebook público, aonde eu tenho os meus amigos, né? E tá causando lá. Tive que fazer uma live pra explicar algumas coisas. Por que as pessoas acham que tudo que a gente fala ou que a gente posta é pra alfinetar alguém? Já parou pra pensar? Você já viveu esse movimento? De ler um post, a pessoa... Voltamos, né? Caiu a conexão aqui, mostrou pra mim. Você já leu um post, ouviu um vídeo, daqui a pouco você falou assim, nossa, a pessoa jogou uma indireta? Porque eu recebo mensagem assim, já que é pra dar uma indireta, dá direta. Isso não faz sentido nenhum. Você sabe quando você lê algo, e o que eu coloco aqui pra você é um movimento que eu já vivi, na sua grande maioria e na sua grande intensidade. Eu já vivi. De ler algo e de achar que a pessoa quis colocar uma indireta pra mim. Quando você lê alguma coisa e quando você ouve alguma coisa, né, enfim, assiste e aquilo mexe com você, capta isso com amorosidade. É um sinal de que tem alguma coisa em você relacionada àquela temática que precisa ser olhada com carinho. E às vezes não é racional, não é consciente, é inconsciente. A gente tem uma criança ferida, isso é comprovado, que a gente traz da nossa vida, da infância para a vida adulta. E a gente na vida adulta não sabe o que fazer com um monte de trauma, com um monte de bloqueio, com um monte de mentira que contaram para nós, com a intenção boa, mas mentiram pra gente. E a gente vai na vida adulta e a gente não tem a trilha para poder sair daquilo. Uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é sobre mudança. E algumas pessoas se conectam comigo e eu tenho clientes que trazem essa abordagem, né? De que, principalmente relacionamento amoroso, de que daí a pessoa chorou, ela tá arrependida. Gente, grava uma coisa no coração, arrependimento é mudança. A pessoa pode morrer de chorar. Ela pode morrer de chorar no seu pé. Se não tiver uma mudança naquela porta que só abre pro lado de dentro, a pessoa vai
chorar, vai pedir perdão, vai dizer que mudou. Logo ali, na curva, ela vai aprontar de novo. Não é chorando que você diz que você mudou. É se arrependendo com ajuda. Qual é a limitação do ser humano? Uma das maiores. Ego, orgulho, que bloqueiam essa pessoa de pedir ajuda. De buscar um terapeuta, de buscar um coach, de buscar um mentor, para poder avançar em algumas áreas da vida. Orgulho ferido ferra com a vida do ser humano. E tem gente que se acha autossuficiente. E isso não tem relação com dinheiro, isso não tem relação com status, tá? Eu já fiz vídeos falando que eu tenho clientes milionários, que o problema não é dinheiro, o problema não é relacionamento, o problema não é a casa que mora, não é a empresa que tem a esposa perfeita, tem a família perfeita e tem uma vida vazia. É a pessoa, é ela com ela mesma, é ela que precisa reencontrar dentro dela algumas coisas valiosas e ressignificar o processo. Então, quando eu coloco para as pessoas que autoconhecimento é vida, tem gente que brinca, acha que isso é uma bobagem. É nobre o ser humano pedir ajuda, entender que ele tem algumas limitações e que ele só precisa avançar. E que existem profissionais capacitados, gabaritados para poder avançar com essa pessoa. Entende? É libertador. Eu tenho usado muito essa hashtag. Eu criei essa hashtag Liberdade e Ousadia para falar para você que você precisa acessar a sua liberdade, a sua ousadia, no seu melhor e no seu pior. E tá tudo bem. Parar de se comparar com as pessoas e achar que o mundo tá com as luzes voltadas para você para te julgar, para te apedrejar. Isso tá em você, isso não tá no outro. E aí quando você avança nesse sentido, você começa a atrair. É um imã. Aí, né, as pessoas falam da lei da atração e tá tudo certo também, enfim, né? Aí você começa a atrair as coisas de uma maneira tão leve pra tua vida que parece mandinga. Parece realmente que tem uma coisinha ali, né? Um feitiçozinho. E isso é o quê? Você acessando aquilo que Deus já disse a seu respeito. É você acessando a fonte, acessando o seu melhor, acessando a sua identidade, tomando posse disso e vivendo uma vida que você nasceu para ter, com liberdade, ousadia, uma mente sã, abundante. E as pessoas têm uma limitação de entender isso e investem em tudo na vida, em tudo, menos nelas mesmas. E tem N processos, N metodologias, né, estratégias que a gente pode acessar para ter uma vida melhor. Agora, qual é o engano? Que eu já tive cliente assim, hoje eu filtro cliente que vem fazer qualquer tipo de movimento comigo, ou processo de coach, ou terapia, ou mentoterapia, ou qualquer tipo de trabalho voltado à assessoria empresarial. A pessoa passa por um questionário comigo. Se eu vejo ali que ela não tá apta, eu não atendo. Você sabe por quê? Porque tem gente que tá tão descomprometida com ela mesma e buscando milagre, que ela vai atrás de profissionais, não tem resultado porque ela não tá comprometida, não faz a parte dela, fala mal do profissional, fala que a terapia é uma porcaria, fala que o coach não presta, fala que PNL é invenção de gente que não tem nada que fazer da vida. A pessoa tá tão deslocada da dor, olhando tanto para o próprio umbigo, que ela é incapaz de entender que ela precisa se comprometer com o processo de mudança, porque senão nada vai acontecer. Então, quando eu coloco esse movimento de que autoconhecimento é vida e cura, é para você entender como que você funciona. E todos nós temos traumas, todos nós temos bloqueios, todos nós temos limitações, medos e fantasmas que a gente traz de uma vida. É uma mentira a pessoa bater no peito e falar que ela é o fodão. Isso não existe. Todo mundo que tá na vida adulta, todo mundo traz fantasmas do passado. Num grau maior ou num grau menor, traz. Tem medo, tem algumas limitações, trouxe rejeição, trouxe abandono, paralisia. Todas as pessoas. Só que daí a gente não faz nada com isso. A gente fica naquela vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Aí a gente fica empurrando os probleminhas, né? Ou alisando eles com lustramóvel, achando que vai dar conta.
E aí você vê que as coisas começam a acontecer na sua vida numa velocidade tão grande, né? E a gente tá nesse processo, a gente tá nesse ritmo, e você não dá conta, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Quase instalado definitivamente a síndrome do pensamento acelerado, né? Que muitas pessoas têm e eu tenho. Só que a questão é, o que eu faço com isso? Eu vou avançar como? Quem são as pessoas que têm a capacidade de me ajudar nesse sentido? Saber como é que você funciona. Você sabe por quê? Porque você vai atrair os melhores relacionamentos. Você vai ter uma vida harmoniosa dentro da sua casa. Você vai saber lidar com os monstros, com os fantasmas dos teus filhos, porque eles trazem. A minha filha tem um monte. Ela tem 16 anos. E eu, como mãe, tenho o dever, até porque eu tenho maturidade. Eu tô raios-luz na frente dele, eu tenho que entender como que ela funciona. E você sabe lidar com as pessoas do seu trabalho, você sabe lidar quando você tem crise financeira, você sabe lidar com morte, você sabe lidar quando você tá acima do peso, quando você não tá se sentindo bonita. Por quê? Porque você se conhece ao tal ponto de entender que você não se resume a isso. Que você é muito melhor, muito maior do que qualquer problema que tá no teu entorno. E tem muita gente se enganando, tem muita gente iludida, com ela mesma, iludida com as pessoas e cada vez mais frustrada, cada vez mais problemática, cada vez mais se enterrando dentro dela mesma com algumas questões voltadas à obsessão, né, ao exagero com bebida, com comida, com sexo, com pornografia, com coisas que não vai levar essa pessoa a lugar nenhum. E grava aí no seu coração, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso. Se você tem excesso de qualquer coisa na sua vida, até excesso de comer chocolate, ele esconde uma falta. Se você tem excesso no sexo, aquele maníaco sexual, esconde uma falta. Se você tem compulsão por comprar, por gastar, esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. E qual é essa falta? A pessoa não quer buscar essa falta. Ela quer viver no excesso e vai viver uma vida vazia. Vai viver uma vida superficial, rasa, média, medíocre mesmo. Qual é o maior, pra mim, assim, no meu interessante ponto de vista, né? Porque não tem certo, não tem errado. Qual é o maior agravante? É uma pessoa que tá o tempo inteiro criticando e julgando os outros. Ela passa o dia criticando e julgando os outros. Só que até ela entender que quando ela critica e quando ela julga, ela tá falando dela, ela não tá falando do outro, vai uma vida. Porque quando alguém me julga, me critica, fala um A pra mim, que eu escuto, e aquilo não faz sentido pra mim, gente, olha, é praticamente igual eu ir ao banheiro. É uma coisa assim que não fala comigo, não mexe comigo. Por isso que eu desenvolvi a habilidade de amar incondicionalmente as pessoas e não julgar. Eu não sei o que a pessoa passa lá dentro dela, é muito particular para eu colocar palavras na minha boca, apontar o dedo e falar A ou B daquela pessoa. Todos nós estamos travando batalhas diárias. Cada um é que sabe. Ai, voltei. Jesus, voltei. Tava travadaço. Então, quando eu coloco esse movimento e algumas pessoas estranham, e eu fiz essa live totalmente aleatória mesmo assim, porque tava queimando no meu coração de tanta mensagem que eu tô recebendo em relação a isso, de tanta procura de pessoas que estão querendo vir de novo, me pedindo para abrir os grupos de mentoterapia para mulheres, né, processo de coaching grupo, porque as pessoas estão assim se mutilando psicologicamente por conta desses movimentos, né? E a pandemia tá aí, as coisas estão mais intensas, as pessoas estão cada vez mais enraizadas nos problemas, nos BOs, né, na comodidade, olhando para o umbigo, achando que tudo vai se resolver num passo de mágica, e as coisas não funcionam assim. Se você não parar para olhar para dentro de você, se você não parar para ver como que você funciona, no seu melhor e no seu pior, porque a gente vai ter que funcionar igual, tando sol ou chovendo, né, arco-íris ou tempestade, com marretada ou sem marretada, a vida acontece. E a gente tem que dar conta disso. E aí eu coloquei, porque eu recebi algumas mensagens em relação a isso, por isso que eu fiz uma live sábado, nesse meu perfil do meu Facebook privado, né, para os meus supostos amigos, familiares e tudo mais,
Porque as pessoas estão muito casquinha de ovo, muito mimizenta, muito não me toca, não me rele, qualquer frase que você coloca é uma indireta pra mim. E isso tem uma dor ali escondida. E você precisa de ajuda. Você precisa canalizar isso na fonte, pra você avançar e sair desse limbo que você se encontra e parar de procurar culpado. Parar de jogar, sabe, o lixo que você tá vivendo nos outros. Procurar ajuda. Sair de onde você tá. Sabe, não é bater no peito, sair da zona de conforto, que já virou clichê isso, né? Fica na zona de conforto, mas se mexe ali. Se a sua zona de conforto é o lugar que você se sente confiável, faça coisas diferentes na sua zona de conforto. E aí eu recebi essa mensagem que eu vim falando lá no início, né? Vou deixar essa live que vai virar um IGTV salvo aqui. E aí eu recebi essa mensagem, né? E veio praticamente conectada com uma cliente que eu tô atendendo, que tá passando por um processo muito difícil, muito doloroso, no matrimônio, né? Muitas coisas envolvidas, pesada. E aí vem isso, né? Que aí a pessoa começa a chorar e diz que tá arrependido. Grava, os arrependidos não choram, eles mudam. Mudam. A gente precisa ver mudança, tá? Porque chorar não resolve. Que é como eu disse, a pessoa vai chorar, vai pedir perdão, ela vai ficar 20 dias boazinha, no 21º ela já tá embosteando tudo de novo. Porque não tem uma mudança. Entende? Tem um falso estado de aceitar que tem alguma coisa errada e aí ela fica boazinha uns dias e não avança. É sobre isso que eu queria falar, tá? Então você que chegou agora, que perdeu, olha que entrou galera e saiu galera aqui, tá? Mas tá tudo certo. Eu fiz de maneira bem aleatória isso aqui pra dizer sobre esses movimentos. Sobre você entender o porquê que você lê alguma coisa, você vê um vídeo, ou vê até um filme, qualquer coisa, e você pega aquilo como verdade absoluta pra tua vida e acha sempre que as pessoas estão falando algo, postando algo pra te ofender, pra te alfinetar. Principalmente aquelas pessoas que estão bem conectadas com você, né? Principalmente aquelas pessoas que estão bem conectadas emocionalmente com você, na verdade. E é sobre isso que eu queria que vocês pensassem com carinho. Porque você precisa de ajuda, como eu precisei de ajuda. E preciso até hoje, né? Eu tô sempre um passo à frente daquela Nai que vinha aí uns 15, 20 anos atrás, ferida, machucada, diminuída, desacreditada, desconfiada de todo mundo. Mas eu também tenho um mentor, eu também tenho um coach, eu tenho pessoas que eu me aconselho, que eu coloco as minhas limitações do dia e quero ouvir. São pessoas que têm uma mente aberta, né? Pessoas que estão evoluídas tanto quanto eu já evoluí, que possa chegar em mim e falar assim: olha, Nai, pensa a respeito disso. Não existe uma verdade absoluta. Existe aquilo que faz sentido pra você. Existe aquilo que tá conectado com a tua realidade, com aquilo que você escolhe viver. A vida é feita de escolhas. E aí você escolhe sorrir ou chorar. E tem gente que acha que é uma babaquice. A primeira vez que eu postei essa frase, eu fui bombardeada. Era tanta ignorância que as pessoas escreviam no post, que graças a Deus eu tenho essa leveza de ler porcaria e deletar. Eu não pego isso como verdade. Por que eu decido sorrir ou chorar? Porque o problema tá ali. Eu tenho que reagir. Não adianta eu ficar chorando. Chorar resolve o problema? Então o problema tá instalado, certo? O que eu vou fazer com esse problema? Eu tenho que procurar uma solução. Como? A palavra como, ela é libertação. Como? Vai escrever as possibilidades para você sair daquilo. Não adianta você ficar chorando. Então a vida é feita de escolhas. Você escolhe sorrir ou chorar. Eu posso escolher sorrir no meio da tempestade. Eu posso. Então assim, guarda isso pro seu coração. Você que chegou agora aqui, eu vou encerrar, vou deixar salvo. Você pode se conectar com esse conteúdo revendo, tá? Eu tô recebendo muita mensagem sobre o que eu coloquei aqui nessa live, né, que vai virar um IGTV. E aí eu falei, deixa eu fazer, vou deixar registrado, vou enviar para algumas pessoas especificamente. Eu fiz ela bem rápida, pontual, zipada mesmo, bem sucinta, breve, para ficar claro, para você entender alguns movimentos. Isso não é uma verdade absoluta, é o meu interessante ponto de vista? Sim.
conectado com o que a ciência já traz a esse respeito do funcionamento da mente humana, conectado sobre o que a neurociência já traz sobre como que o nosso comportamento, né, como que a gente funciona em relação às nossas dores, às nossas alegrias, aos medos, aos fantasmas, às crenças que a gente cria, né, as expectativas que a gente cria no outro. É sobre isso, tá? Porque a nossa vida é pra ter problema, mas é pra ser leve, não é pra você ficar carregando esse fardo. Então você pode se conectar com um movimento diferente, entendendo que você precisa de ajuda, entendendo que tá tudo bem, que ninguém tem o direito de colocar o dedo na sua cara e dizer XYZ. Ninguém tem esse direito, a não ser que você dê esse direito. Entende? Que é uma outra frase que eu uso, que eu sou muito apedrejada, né? As pessoas só vão comigo até onde eu permito. Então, eu vou determinar como vou ser tratada. Eu determino como eu vou ser tratada, não é o outro. Porque eu falo, opa, stop, deu. Até aqui deu pra mim. Eu não permito que você saia disso aqui. Porque aí você vai dar as regras de como você quer ser tratado ou não. Se você quer ser amado, se você quer ser diminuído, se você quer ser beijado ou apedrejado. É o seu comportamento que vai alinhar isso com a pessoa. E isso não é uma historinha. Isso é validado, isso é o que eu vivo. Eu sei até onde eu posso ir, até onde eu quero me descabelar, até onde eu quero me estrepar, digamos assim. Eu sei a minha dose. Então isso é totalmente voltado a uma linha com aqui. Tem uns 30 minutos que eu tô aqui, né? Essa conexão já caiu 200 mil vezes, a galera nem fica, né? Porque normalmente as pessoas não têm paciência. Mas enfim, é isso que eu queria trazer pra você, tá? Beijo no coração. Fica com Deus, tamo junto. Só vai, liberdade e ousadia, se conecta aí com o seu melhor. Tem grupo no WhatsApp que eu criei pra gente avançar nesse sentido de liberdade e ousadia, você se empoderar de você com o poder da sua mente. O desafio vai começar sábado ou domingo, então tem essa semana só pro pessoal vir pro grupo, tem link na minha bio, tem link no Stories, porque a hora que eu fechar o grupo ninguém mais entra, tá? Porque eu não vou repostar material, então o material que tá lá é o material que vai ser postado naquela ordem, quem entrar depois vai perder, certo? Totalmente gratuito, tá? Totalmente gratuito. É um transbordo que eu estou fazendo na vida das pessoas. É um programa de 21 dias, profundíssimo sobre cura interior. E eu peguei o programa e tô dando uma semana desse programa lá. Com 7 tópicos empoderados sobre você. Como você funciona no seu interior. Vai falar sobre criança ferida, né? Criança interior ferida. Vai falar sobre perdão. Vai falar sobre autoconhecimento, sobre o poder da tua mente. Vai falar sobre autoaceitação. É incrível, tá? É material bem express, tá? Vídeo rapidinho, curtinho, do máximo 4, 5 minutinhos, áudios de 2, 3 minutos, arquivo em PDF pra você baixar e fazer a sua tarefa. Tá lindo de viver. Então tem link na minha bio aqui e vai ter link também no Stories. É só você ficar de olho no Stories. Lá no Stories é onde tudo acontece, tá? Se você ficar só conectado na bio, você vai perder. O Stories lá é a minha linha direta com a Nai. Ok? Então não perca essa oportunidade. E tá rolando um programa meu que eu coloco para os meus clientes lá no Telegram. Eu coloquei hoje a primeira fase, são 9 fases. Também em áudio. Simples, prático, rápido de você acessar, tá? Então onde é que tem o link do Telegram? Na minha bio. Onde que tá o link desse grupo do WhatsApp para você participar da trilha? Lá na minha bio. Tem o link dos dois, tá? E eu coloquei material lá hoje na primeira fase. Todo dia vai ter uma fase lá no Telegram. O material é incrível, empoderador. Eu peguei um programa meu, todo em vídeo, em módulos, em áudio, transferi só em áudio pra colocar lá no Telegram pra abençoar a sua vida. Beijo no coração! Tamo junto. Fica com Deus, bye! Vou encerrar aqui agora. Se você quiser saber o que eu falei aqui no início, só clicar aqui no videozinho no replay e ver o que aconteceu no início, tá? Beijo, bye!